alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos à nossa aula técnica de número 20 sobre AGM Spin, com um tema bem específico, bem focado, bobina de ignição. Então eu, professor Scopino, lhes dou as boas-vindas para mais uma aula sobre motor e gerenciamento eletrônico da Spin com motor 1.8 Flex. Veremos o que? Ignição. Ah, mas ignição é bobina, cabos. Vamos focar hoje em bobina de ignição. Uma bobina dupla, com algumas características, tem módulo de potência, não tem? Vamos ver. Vamos dar início, então, a mais uma aula técnica aqui no seu Universo do Mecânico. Linha de introdução. Se já vimos a injeção do combustível, né, como que é injetado o combustível, agora é o momento de vermos o controle efetuado pelas bobinas de ignição para a centelha na câmara de combustão. Então, quando fala de ignição, fundamental. É o momento da centelha, que é a alta tensão requerida entre os eletrodos da vela, para que ocorra a combustão da mistura de combustível, no momento certo, na hora exata. Então vamos aqui ao GM Spin 1.8 Flex no seu Universo do Mecânico, o seu MEC. Está aí o veículo. Em nossa diagramação, temos agora, do lado direito da tela, junto com os atuadores, além de bomba elétrica e eletroinjetores, temos ignição. Vou falar da bobina de ignição hoje. Especificamente da bobina, tá? Teremos ainda uma aula sobre velas e cabos, tá? Hoje focado, fechado nela. Vejam aí a localização da bobina de ignição, o famoso transformador. De fácil localização, temos o transformador de ignição fixo na parte traseira do castelo do cabeçote, e já com os cabos de ignição fazendo a ligação com a ponta do sistema, né, com as velas de ignição, onde ocorrem as centelhas. Vai ter a ignição para que ocorra a combustão da mistura ar e combustível. Ar e álcool, ar e gasolina, ar e álcool e ou gasolina, né, a mistura, o reflex. Então você tem todo um mapeamento de ignição desenvolvido e controlado pelo módulo do motor, mas que esse atuador aí, ó, na telinha de vocês, é que é o responsável pela transformação. Vamos ver o que esse atuador faz? Ele é um transformador. Podemos chamar a bobina de transformador. Ele transforma a tensão de 12 volts da bateria, e que está em seu enrolamento primário, a ligação, né, 12 volts, em alta tensão de até 20 mil, vou repetir, ó, 20 mil volts requerida no seu secundário. Funciona com o sistema de centelha perdida e em série entre os cilindros gêmeos. Tá? Então, é o sistema de centelha perdida, né? Uma centelha usada na fase de compressão, a outra está na fase de escape. Funciona perfeitamente, mas é a ligação entre cilindros gêmeos entre as duas torres. Ok? Funcionamento. Observe nessa figura, você está vendo a parte de trás, as costas do transformador, né, ó, 4 torres. Observem que eu consigo cortar ela no meio, né? Dá para imaginar ali, ó, são duas bobinas no mesmo corpo. Elas fazem parte do mesmo corpo porque elas dividem o positivo, dividem o módulo de potência. Mas as torres, né, ou seja, o secundário, são separados, 1 e 4, 2 e 3. Tá? Como que ele funciona? Tem internamente o módulo amplificador de potência. Assim, a ECU do motor emite e controla com um pequeno sinal esse módulo, que fica responsável pelo fechamento de cada primário dos enrolamentos. Primários 1 e 4, primário 2 e 3. Então, esse módulo de potência intermedia e fecha individualmente cada primário. São 2 enrolamentos primários e 2 enrolamentos secundários. Para 1 e 4 e 2 e 3, sempre seguindo aí os cilindros gêmeos. Tá? A leitura. Veja aí na telinha do Captor V3, linha de cima, relé da ignição ativo, linha de baixo, rotação do motor,
748 RPM. Tá? Na tela de leitura do scanner, veremos o quê? O comando DCU, nesse caso, o positivo de alimentação para enrolamento primário da bobina 1 e bobina 2, que alimenta os sinos gêmeos. O positivo é um só. O controle negativo em sinal bem baixo, tá? Mal dá para pegar com a caneta de polaridade, hein? Ele é muito baixo. Por quê? Quem amplifica o sinal está dentro da bobina. Por isso que essa bobina tem vários pinos, tá? Ela não tem 3 pinos, tem 5. Por quê? Porque ela tem módulo amplificador dentro. Ah, isso é melhor ou é pior? É melhor. Porque se o módulo amplificador pifa, para a bobina. Troca a bobina com o módulo amplificador. Alguns modelos, quando a bobina é só bobina, né? Geralmente aquelas que têm 3 pinos, por exemplo. Onde está o módulo amplificador? Dentro da ECU. Então, se pifa o módulo amplificador, tem que abrir o módulo do motor, a ECU do motor. Nesse caso, não. Ele está junto com o transformador. Por isso que ele é de 5 pinos, tá? Vendo nas ligações, 5 pinos na linha de primário e 4 torres no secundário. As torres, já sabem, né? 1 e 4, 2 e 3. E os 5 pinos? Estão ligados a quem? Vamos lá. São 5 terminais individuais, sendo 1 ao F30. Ah, então o positivo é um só. Positivo é um só. Para os 2 primários, ó. F30. Notaram? F30, fusível 30. Pino 2, massa. Para quem? Bobina precisa de massa? A bobina em si não precisa de aterramento, mas o módulo amplificador precisa. Aí você tem 3 sinais conversando com o módulo do motor. 3 ao B49, 4 ao B70, 5 ao B71. Tá? Por que 3? 1 para o comando, né, do módulo de potência e 2 para os módulos, né, os comandos individuais, 1 e 4 e 2 e 3. Ok? Quais testes podemos ver ou fazer? Veja na tela. Atraso, detonação 18 graus e falha de ignição cilindro 1, 0. Né? Nesse exemplo aqui do Captor V3. Tá? Podemos fazer alguns testes na bobina? Alguns. Podemos analisar o funcionamento com centelhadores. É possível. Com osciloscópio ou até com scanner. Tá? Nesse modelo em que há um módulo de potência, não há como medir o primário da bobina, porque ele tem módulo de potência. O secundário eu posso até medir, embora não é muito conclusivo, mas o primário não dá para medir. Tá? Então, o ideal é o quê? Usar centelhador, tá? Para verificar se tem a alta tensão. Se não tiver, tentar analisar com o scanner o primário. Geralmente, quando tem primário queimado, aparece na tela do scanner. Ok? Mais uma dica para vocês. Sempre que tivermos bobina de ignição queimada, queimou a bobina, devemos verificar muito bem os cabos e as velas de ignição, para substituir esses itens em qualquer dúvida, pois, geralmente, a alta tensão requerida por vela ruim, vela gasta, cabo de vela ruim, é quem causa a queima da bobina. Então, queimou a bobina, não é só trocar a bobina e ponto final. Analisa vela e cabo de vela. Geralmente, bobina sozinha não queima. É muito raro. Queima porque tem está sobrecarregado, uma alta tensão em vela e cabo de vela. Belezinha? Ficamos por aqui. Obrigado por fazer parte do universo do mecânico do seu Mac. Divulgue nosso canal como o Mac Oficial no YouTube. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.